Na Bíblia, Mefibosete foi um personagem do Antigo Testamento, mencionado no livro de Samuel. Ele era filho de Jonatas, filho do rei Saul. Mefibosete ficou conhecido por sua história de lealdade e misericórdia. Sua história é marcada por tragédias e frustrações. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade, quando seu pai e seu avô morreram em batalha. Quando sua ama recebeu a notícia de Jezeel sobre as mortes do pai e do avô do menino, tentou fugir apressadamente com ele. Mas ela acabou deixando o menino cair de seus braços, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. Depois desse episódio, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade. Após a morte de Saul e Jonatas, Davi tornou-se rei de Israel. Em um gesto de bondade e gratidão pela amizade que teve com Jonatas, Davi buscou por algum descendente de Saul para abençoar. Ele descobriu a existência de Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés e vivia em Lodebar. A história de Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou de sua amizade com Jonatas. Então ele perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul, por quem ele poderia mostrar lealdade em honra a essa amizade. Davi chamou Mefibosete para sua presença, e restaurou a herança da família de Saul a ele. Além disso, Mefibosete recebeu um lugar de honra à mesa do rei, e passou a ser cuidado pelos servos de Davi. Esse ato provou a misericórdia de Davi, e a graça que empreendeu a Mefibosete, que era considerado um inimigo por pertencer à família de Saul. Contudo, houve um fato listado no livro de Samuel, onde temos o relato da traição de Ziba no tempo da revolta de Absalão. Naquela ocasião, Davi havia fugido de Absalão, e Ziba foi ao seu encontro levando provisões necessárias para aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente a Mefibosete. Ele disse a Davi que o neto de Saul estava cobiçando o reino. A princípio, Davi acreditou na mentira de Ziba, e deu a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. Mais tarde, quando Davi retornou depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro dele para se defender e provar sua inocência. Ao chegar à presença de Davi, Mefibosete foi questionado por ele acerca do ocorrido. Ele então teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi, porém, Ziba o deixou para trás, e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou por ele profundamente conforme o costume da época. Isso significa que ele ficou sem lavar os pés, e não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Surpreendentemente, Mefibosete abriu mão de toda aquela herança. Ele deixou com que Ziba ficasse com todos os bens, e mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. No diálogo com Davi, no capítulo 19 do livro de Samuel, podemos perceber o tipo de caráter que Mefibosete tinha. Ele respondeu: ó rei, meu senhor. Eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deixe a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Os relatos sobre Mefibosete terminam no episódio em que membros da casa de Saul foram executados pelos gibeonitas. Naquela ocasião,
Davi o poupou de ser morto juntamente com 7 outros familiares de Saul, incluindo seu tio que também se chamava Mefibosete. Apesar da história de Mefibosete ser muito utilizada em pregações e canções, a parte da história descrita entre os capítulos 16 e 19 jamais é lembrada pelos pregadores e compositores. Infelizmente, as pessoas se lembram da história de Mefibosete apenas nas pregações sobre prosperidade. É fácil pregar sobre o homem aleijado que foi tirado de um lugar de esquecimento para receber uma herança real. É fácil falar sobre o homem que de repente recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pôde se sentar à mesa do rei. Difícil parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado, que tendo sido traído por seu servo, mesmo sendo inocente, se viu obrigado a dividir sua herança com o servo traidor. Mais difícil ainda, é pregar sobre sua atitude abnegada. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais, e não se importou que seu inimigo pessoal ficasse com tudo o que era seu. Realmente a história de Mefibosete proporciona um grande sermão, que traz importantes lições. Mas definitivamente, o foco dessa história não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa. A história de Mefibosete é frequentemente citada como um exemplo de como Deus pode restaurar e abençoar aqueles que estão em situações difíceis ou quebradas. Ela também ilustra a importância da lealdade e da graça na vida dos seguidores de Deus. Na Bíblia, Mefibosete foi de fato um personagem importante no relacionamento com o rei Davi. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo e esperamos sua presença nos próximos.